Fala aí, gente. Eu sou o Lucas Docas e sim, deu tempo. Consegui gravar sobre o Último Reino e sobre Game of Thrones hoje, ainda nessa segunda. Quem diria, hein? Achei que ia estar tão enrolado com o trabalho que não ia dar tempo. Mas enfim, vamos ao que interessa nesse primeiro vídeo aqui que eu vou falar sobre o Último Reino. Eu não lembro agora o nome do ouvinte aqui de nosso canal. Não sei se ouvinte é o termo correto, ouvinte, espectador, ou sei lá. Mas infelizmente eu não consegui guardar o nome, que certa vez me falou em um dos vídeos lá sobre o Último Reino, que a série tem uma série de problemas que são causados por mudanças de data, aceleração da história e coisa do tipo. E eu tenho que concordar com você. Tá realmente acontecendo isso. No primeiro episódio, quando eu gravei, não notei tanto. Porque afinal nem tinha tanta... Não foi tão adiantado ou modificado o primeiro episódio. Mas realmente, esse terceiro aqui, a coisa ficou tensa. Que trocou ordem de muita coisa, inverteu a posição do personagem em função da ordem cronológica onde ele está, coisa assim. Enfim, vamos falar sobre o terceiro episódio antes de falar das críticas sobre ele. Melhor, né? Nesse terceiro episódio é quando o Uhtred e a Brida encontram o Alfredo. Resolvem realmente se aliar ao Alfredo. E, eles vão até o Essex para tentar se aliar a ele. E nesse tempo, já tem um corte aí que ele deveria ter ido, o Uhtred deveria ter encontrado o primo dele na Mércia antes de ir direto ao Alfredo. E se mostrar um soldado feroz lá e depois disso ser recomendado para o Essex. Essa é a primeira parte que não ocorreu ali, que já foi pulada. Mas essa parte é bem secundária na história, então acho que talvez faça algum sentido ela não aparecer tanto. E aí ele foi lá para o Essex. E ele realmente é preso lá em Essex, como aconteceu ali, enquanto o Alfredo não tinha confiança. Porém, aquela batalha contra o Guthrum, do Alfredo e o irmão dele, contra o Guthrum, é cronologicamente antes do Ragnar morrer. E é nesse ponto que eu falo que a crítica tá errada. E o Uhtred luta pelo Guthrum nessa batalha, enquanto ele ainda é meio que uma criança, um adolescente, assim. E ele não tá preso com o Alfredo nesse momento, ele fica preso bem depois, assim. E bem depois, tá bem fora a ordem cronológica das coisas. Porém, a recepção do Alfredo para o Uhtred é algo bem próximo ao que ocorre no livro mesmo. E, sim, o Alfredo recebe ele bem, porém recebe com uma série de ressalvas. Porque ele sabe que é importante, mas ao mesmo tempo ele não confia no Uhtred. E é bem isso mesmo no livro também. Só que é lógico, tá tudo zoado a ordem cronológica lá. Ele realmente sugere que o Uhtred tem que aprender a ler e realmente sugere que o Uhtred tem que se converter ao cristianismo. Por sinal, essa é a grande luta do Alfredo com o Uhtred ao longo de toda a história, né? E nada poderia ser mais claro do que o início ali como ocorreu. Quanto à morte do rei e não querer passar o trono para o seu filho, isso não fica tão claro no livro assim não, como ocorreu na série. Realmente, o Eddard, ele é um bêbado idiota, sim, na história. E esse aparentemente é o motivo pelo qual ele perde o trono. Porém, não fala que é o pai dele que recusou dar o trono para ele, como ocorreu ali na série. Não fala abertamente isso não. E por sinal, essa amizade do Eddard com Jovem Oda, isso não é algo tão claro assim no livro quanto na série. Por sinal, o Eddard no livro é muito mais próximo do Uhtred do que do Jovem Oda. E o Jovem Oda aparentemente é muito mais certinho no livro do que na série. Isso é uma coisa que ficou impressão assim. Algumas diferenças. A Brida foi excelente ali naquele momento que ela tá presa, porque é exatamente o mesmo comportamento que ela tem no livro, de ter raiva dos saxões, porque ela quer ser dinamarquesa, assim, danesa, só que ela é saxã, então ela acaba se revoltando contra os saxões, que ela quer realmente que os pagãos vençam e coisa assim. O Uhtred é mais contido, mas ele também não curte esse negócio. Ele é um pouco mais arredio no livro do que na série. A impressão que dá é essa. Talvez seja impressão minha, porque eu fui um leitor, né? Quando é leitura a gente imagina a coisa, quando é a série, tem um ponto de vista único, porque já foi filmado. Mas até isso podem ser erros de percepção ou pode ser alguma coisa a mais, realmente. Pensando o que mais aqui eu poderia falar desse episódio. Eu perdi muitas cenas assim, que eu não consegui ver direito porque a NET estava com problema. A NET, fala operadora, a NET mesmo. Ela tá dando uns problemas esse domingo, atrapalhou mais o Game of Thrones do que realmente atrapalhou o Último Reino. Acho que teve umas 2 cenas que teve corte no Último Reino só. Enquanto no Game of Thrones teve umas 12, talvez, que teve algum tipo de corte, algum problema. E eu acho que foi isso, né? Mas a série continua boa, continua bem medievalista. Sim, a fidelidade ao livro não é tão grande, talvez. Pelo menos nesse começo. Eu acho, especulação minha, tá? Não tô falando pelo History. Especulação minha é isso.
Eu acho que, tipo, eles estão antecipando muito o começo, porque no começo não tem tanta informação assim. As cenas mais marcantes, mais legais, que podem melhor trabalhar, ficam mais pro final do primeiro livro, pra frente. Então, tipo, nessa parte é capaz que eles corram um pouco pra poder chegar na parte mais atrativa. Porque lembre-se, é um produto comercial e, embora o History venda para um público mais específico seus produtos, que são as séries, documentários e coisas assim, é bom lembrar que o fã do Bernard Cromwell é um público muito específico, não é um público específico. É um público extremamente específico, então é capaz que eles modifiquem um pouco para caber outros públicos também, não só os fãs do Bernard Cromwell. Então, infelizmente a vida é assim, né? Mas pense pelo lado bom, uma série bem medievalista e bem feita. Apesar de não ser tão fiel ao livro, não ser tão fiel à cronologia do livro, porque os acontecimentos aparentemente são os mesmos. O que está mudando é a ordem e isso está distorcendo um pouco eles. É mais ou menos isso, assim. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência. Não dá pra ficar revoltado com a série antes da primeira temporada acabar. É mais ou menos assim. A menos que, tipo, você note que a série já existe há um tempo, já tem uma linha e do nada ela começa a romper. Aí tudo bem. Aí eu acho que faz sentido, mas caso contrário, eu não vejo muito sentido se revoltar contra alguma coisa assim, por algo que está no começo, que você nem sabe no que vai dar direito. Então eu sugiro que, tipo, se você realmente curte a série, curte as Crônicas Saxônicas, dê uma chance e continua vendo. Eu acho que ainda tende a melhorar mais pra frente. Agora tá meio zoado porque eles vão tentar acelerar os acontecimentos pra poder chegar na parte mais legal da história. Mas depois eu acho que vai tender a melhorar sim. Lógico, palpite meu. Pode ser que o History faça um monte de merda e não seja exatamente isso que eu estou falando, mas, enfim, se eu tivesse que chutar, eu chutaria nisso. Obrigado, gente, e até a próxima. Falou!